Fica aí à vontade que eu vou um instante lá no clube e já volto. Te amo, mais do que ontem e menos do que amanhã. Teu Rogério. Logo abaixo do nome havia um caprichado PS, em letra infantil. Na copa você encontrará leite e frutas. Virgínia ficou a imaginar o quanto ele devia ter achado oportuno aquele mais do que ontem e menos do que amanhã. Vestígio banal de alguma novela de amor. Fixou-se no R do nome, cheio de floreios, como nas iniciais de um álbum de bordados. Sentou diante da mesa de toilette e, apanhando o mesmo lápis por ele usado, escreveu no verso do papel: Meu caro, não posso te esperar. E, embora começasse o bilhete apressadamente, como se houvesse muito a escrever, ficou em seguida imóvel, perplexa. O que lhe poderia dizer? Apertou as palmas das mãos contra os olhos fechados e tentou pôr em ordem as ideias. Vejamos. O objetivo do bilhete é evitar que ele se envolva nisto. Baixou as mãos até o regaço. Ali estavam os objetos do toalete. A escova, o pente, o pote de creme de barbear, o talco, a loção. Tudo limpo e meticulosamente arrumado. Nem naquela manhã ele deixara de ir ao seu treino diário. Seria mesmo uma pena envolvê-lo, mas por que envolvê-lo? Os outros, então, não sabiam perfeitamente que ele não podia ser um motivo? Mas ele próprio talvez se sentisse responsável. E era uma verdadeira pena toldar com algum remorso aquela transparência. Releu a frase. Não posso te esperar, porque a justificativa era clara e convincente. Porque eu vou me matar. Mas seria de mau gosto deixar uma confissão dessas num quarto cheio de sol e de flâmulas. Dezenas de flâmulas coloridas, simetricamente pregadas em redor do espelho. Todo aquele apartamento lembrava um clube. Sorriu melancólica. Além do mais, havia leite e frutas na copa. Inclinou-se sobre o papel. Não posso te esperar porque já é tarde. Ergueu o lápis. Daniel teria também pensado em escrever. Lançou um olhar ao espelho como se a resposta só pudesse vir dali. Não, de certo não. Ele não supunha que ela pudesse vir a saber da verdade. Afinal, era tio Daniel quem morria e tio Daniel era o intruso. Você nos esquecerá com facilidade, Virgínia. Ela cruzou os braços em cima da mesa e neles apoiou a cabeça. Que ingênuo, pensou com doçura. Fechou os olhos. O escuro a familiarizava com a morte. Seria simples. Qualquer outra espécie de fuga podia ser uma solução fácil, mas frágil. Só a morte era a solução definitiva. Perdi o alento. Respondeu como se lhe perguntasse a razão. E já estou com saudade dos meus mortos. Sentia que eram eles que agora giravam numa ciranda vertiginosa e a chamavam insistentes. Aqui, Virgínia. Aqui. Vem aqui. Há lugar para você. Poderia dizer-lhes que não fizera nada por mal, é que o começo fora muito errado. Como num problema de álgebra, teria que apagar os primeiros cálculos e começar de novo. Lembrou-se de Otávio. Não me peçam nunca fidelidade, porque fidelidade, se todos mudam tanto e tão rapidamente, mas se nem a mim mesma consigo ser fiel, seria bem divertido fazer uma pilha dessas Otávias todas que já fui, contraditórias e tão desiguais que não me reconheço em nenhuma delas. Chegara a pensar então que Otávia estava certa, devia ser fácil desfazer-se também das sucessivas Virgínias nas quais se desdobrara desde a infância, desfazer-se da menininha, principalmente da menininha de unhas roídas, andando na ponta dos pés, agarrar-se só ao presente, nua de lembranças como se acabasse de nascer. Via agora que jamais poderia se libertar das suas antigas faces. Impossível negá-las, porque tinha qualquer coisa de comum que permanecia no fundo de cada uma delas. Qualquer coisa que era como uma misteriosa unidade ligando umas às outras, sucessivamente, até chegar à face atual. 1000 vezes já tentara romper o fio, mas embora os elos fossem diferentes, havia neles uma relação indestrutível. E o fio ia incompreendendo a cada dia que passava, acrescido a cada instante de uma parcela de vida,
Chegava a senti-lo dando voltas e mais voltas em torno do seu corpo, numa sequência sem começo nem fim. Não pense mais essa noite, prosseguiu ela escrevendo, e não completou a frase. A dança era antiga e exaustiva, exaustiva justamente porque ficara de fora, desejando participar e sendo rejeitada. E rejeitando-a por sua vez, para logo em seguida esforçar-se por entrar. Admitiram-na, finalmente, mas era tarde, jamais acertaria o passo. Não pense mais nessa noite. Eu estava triste e queria esquecer certas coisas, mas foi inútil. Procurei outros meios, escreveu de um arranco e não chegou ao fim da frase. Mordiscou o lápis. Que outros meios? Rogério gostava das palavras claras e era difícil falar com clareza. Releu as últimas palavras e acrescentou devagar, que me façam esquecer o que deve ser esquecido. Acho o bilhete confuso, tolo, mas ali já estava o suficiente para que ele não sentisse o responsável. Para sua vaidade, poderia até dizer a algum amigo do clube: hoje uma menina se matou por minha causa, mas no fundo, embora se sentisse obscuramente magoado por ter sido posto tão à margem, no fundo ele sentiria um grande alívio. Não tive nada com isso. Pousou o lápis sobre o bilhete e ergueu-se. É a última vez que escrevo. Tudo era a última vez, e esse pensamento a fez estremecer. Abraçou-se a si mesma com força. Estou viva. Ainda há esperança. O calafrio foi passando. Relaxou os músculos. Mas não vê que é tudo um nojo? Ficou repetindo a si mesma. Tinha vontade de se esbofetear. Pensou em Daniel, que fora ao encontro da morte como aquele pássaro que vira um dia se projetar com uma seta em direção ao sol. Lançou um último olhar ao quarto. É que Daniel acreditava em Deus. Era mais fácil morrer gritando em Deus. Apanhou a rosa vermelha que o Rogério, em meio da luta silenciosa, lhe arrancara do peito e atirara na mesinha ao lado da cama. E só então notou na mesa uma pequenina imagem. Que santa seria aquela? Conheceram muitos no colégio, mas só se lembrava de algumas, desde que tinham todas as mesmas feições. As roupas é que variavam. E não estava reconhecendo aquela roupagem. Tocou-lhe de leve com as pontas dos dedos. Podia explicar-lhe que não tinha fé, mas não tinha culpa disso. Eu estou sozinha. Me dê a sua mão. Sentiu a boca salgada de lágrimas e não teve forças para prosseguir. A santa tinha nos olhos, cor violeta, aquela expressão piedosa de quem acredita, mas não pode fazer nada, absolutamente nada. Saiu do apartamento e fechou sem ruído a porta. Então a porta do apartamento vizinho se descerrou devagar. Pronto, é ela, a última pessoa do mundo que queria ver. Era Letícia. Mas foi firme ao seu encontro. Não devia fugir demais essa provação. Indo embora assim, tão em surdina, exclamou Letícia, afastando-se da porta para deixá-la passar. Vem antes me desejar um bom dia, boneca. Virgínia sentou-se diante da lareira apagada. Vamos, pode começar, tentou dizer num silêncio passivo. Mas Letícia não tinha pressa. Sentou-se no chão, enrolou até os joelhos as calças do pijama, começou a fazer uma massagem no tornozelo. Em dado momento, arrancou uma sandália, estendeu a massagem até o pé. Seus movimentos eram calmos, metódicos. Então, disse afinal, está satisfeita, hein? Virgínia encarou-a, sentiu agora a necessidade de se humilhar, mas se humilhar ao extremo, contar com minúcias toda a sua miséria, que nem do orgulho nascera, pois o orgulho era profundo, mas sim da vaidade que era superficial. 1000 vezes se curvara no colégio diante da confessionária, contando apenas o que lhe convinha contar. Amo a Deus sobre todas as coisas, nunca desejei o mal do próximo. O padre insistia, generoso, queria perdoá-la. Ela se fechava como uma ostra. Agora tinha diante de si o confessor, inimigo. Era chegada a oportunidade diante de si. Ouça, Letícia, eu não amo Rogério, fiz isso só para me esfrangalhar. Fiz assim a frio, entende? Letícia atalhou rápido. Esfrangalhar? Não, minha boneca, não me venha agora fazer a trágica. Aliás, fica-lhe bem esse ar assim, pisado, tão batido. Mas confessa que no fundo adorou a experiência.
crispou a boca. Não, você não me ilude mais e nem me comove. Virginia fechou entre as mãos geladas a rosa vermelha. Um cansaço intenso lhe travava a língua. Seria bom se a lareira estivesse acesa, se Letícia lhe dissesse ao menos uma palavra neutra. Sacudiu-se. Novamente o gato comodista ressurgiu, pedindo num espreguiçamento a almofada, e o afago contraiu os maxilares e recomeçou. Abandonei minha mãe no momento em que ela mais precisava de mim. Era demente, mas muitas vezes me reconhecia. E no fim eu sei que quis me ver, eu sei. Mas lá tudo era feio, pobre, e eu queria o conforto da casa do meu pai. Umedeceu os lábios ressequidos e prosseguiu rapidamente, antes de ser interrompida. Você também deve saber que tio Daniel é que era meu pai verdadeiro. Muitas vezes vejo agora que ele tentou me confessar isso, mas eu o detestava tanto que ele achou melhor calar. E acabou se matando. A bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não pude fazer nada por ele, nem por Luciana, que atormentei até o fim. A ela que lutara ferozmente para que a vida em nossa volta tivesse um aspecto melhor, menos miserável. Vesti e penteava minha mãe para que ela não parecesse tão sinistra. Sempre roubava alguma flor de algum jardim para enfeitar a mesa dele. Fez uma pausa. Ouvi a própria voz escoando mortiça. Então levei a inquietação para a casa onde pensei ser bem recebida. Lá fui atormentada. E atormentei Natercio com minha presença. Ele queria esquecer e eu não deixava. Eu, com os olhos do outro, com o andar do outro, lembrando a traição, ressuscitando tudo. Não quero ouvir mais. Chega, ordenou Letícia, erguendo-se. Pensei que você vinha muito satisfeita com a noitada e pronta para recomeçar. Me parece desse jeito. Não precisa se justificar, não estou lhe pedindo explicações. Durma com quem quiser, mas tenha depois fibra suficiente para aguentar as consequências. Que idade mental é a sua, hein? 10 anos? Quis então me agarrar a vocês, mas vocês me recusaram. Você é recusada? Letícia tirou na lareira o cigarro ainda inteiro. Mas se todos a disputamos, e o que fez minha boneca? Ouça, Virgínia, não sei ao certo o que está querendo agora, mas aviso que não espere muito de mim. Então pensei que pudesse arrasá-los e só arrasei a mim mesmo. Voltou o rosto para a parede, a fim de que Letícia não a visse chorar. Mas arrependeu-se do gesto e lhe exibiu os olhos molhados. Quero que me perdoe. Letícia deu-lhe bruscamente as costas, chutou a sandália. Alisou os cabelos com gestos exasperados. Você não calcula o quanto detesto essas cenas de perdão e lágrimas. Fica aí que eu vou fazer um café e veja se para de chorar. Virgínia pôs-se a seguir os movimentos de Letícia andando pela copa. E como se estivesse só com uma sandália, era estranho o som daquele único pé calçado batendo no lajedo. Lembrou-se de uma história que Daniel lhe contara, a história do homem de uma sandália só. Ele perdera a outra e então andava apenas com uma. De toda aquela antiga história, apenas se lembrava disso, um homem andando com uma sandália só. Apertou os olhos, doloridos pelo esforço de conter as lágrimas, e lembrou-se de repente do sonho da véspera. Seguia por uma estrada meio nebulosa e tinha tanta sede que já ia cair num desfalecimento quando vislumbrou um homem debaixo de uma árvore. Ao lado dele havia 2 cestos, um com laranjas, o outro com limões. Comprou-lhe todas as laranjas, mas quando avidamente se atirou às primeiras, sentiu-a intrigável, com o amargor do fel. Mas são as primeiras. São os limões, disse ao vendedor. E nesse instante viu um homenzinho, aquele mesmo que adivinhara, encarapitado no guarda-roupa de Frau Herta, e que agora se balançava no último galho da árvore. Tinha um extravagante chapéu de 3 bicos e calçava os sapatos de Letícia. Aqueles sapatos de camurça vermelha sempre são limões, disse ele com um sorriso astuto. Rodava nas mãozinhas ágeis uma laranja cor de ouro. Sempre são limões. Seria então esse o sentido da sua cantiga da infância? Lá embaixo de uma árvore, um homem vende laranja, o outro vende limão. Pronto, beba isso, pediu Letícia ao entrar na sala.
Trazia uma xícara fumegante. Daqui vai para casa. Eles devem estar estranhando sua ausência. Se quiser, dou um telefonema. Ao pousar a xícara no degrau da lareira, Virgínia notou no meio das cinzas um pequeno embrulho de papel de seda branco atado com fita dourada. A fita e o papel estavam tostados. O pacote fora tirado ali quando o braseiro ainda não estava completamente extinto. O meu presente. Baixou o rosto, com receio de que sua expressão denunciasse a descoberta. Não vou para casa. Agora eu quero o mar. Precisa assim de tanta água para se lavar dos pecados? Letícia perguntou, arrancando a outra sandália. Sentou-se, recolhendo as longas pernas, recomeçou a massagem lenta no tornozelo. Ainda está valendo o convite que lhe fiz para vir morar aqui. Terá toda a liberdade, é claro, liberdade até de me desprezar, um desprezo cordial, digamos. Virgínia interrompeu, suplicante. Mas eu gosto de você, Letícia, e eu te amo. Percebe agora a diferença? Deu uma risada estranha que soou como se viesse de um outro ponto da sala. Mas não precisa ter pena de mim. Vou tirá-la do meu pensamento com toda a simplicidade. Disse baixando o olhar para o blusão e pegando algo invisível com as pontas dos dedos. Abriu a mão no ar. Assim, viu bem? Reserve sua piedade para Conrado. Ele se magoou mais do que eu. Ele tem Otávia. Otávia? Letícia inclinou-se para Virgínia e tocou-lhe no ombro. Tinha no olhar uma expressão maligna. Escuta, minha boneca, por que será que a gente tem que lhe dizer tudo assim, com todas as letras? Então ainda não sabe, hein? Seu amado nunca conheceu mulher alguma. Ele é impotente. Entendeu agora? Impotente. No silêncio, Virgínia pôde ouvir o tic-tac do relógio que parecia estar debaixo do assoalho. Quis falar, mas a língua lhe travou na boca. Como você é criança, prosseguiu Letícia, acariciando o queixo. A vida já andou esfregando seu focinho como se esfrega o de um cachorrinho novo que insiste em sujar no tapete. E é um lindo focinho. Mudou o tom de voz e ergueu-se. Olha, se não quiser voltar para casa, fique por aqui mesmo. Não se preocupe comigo, que saberei respeitá-la. Teve um gesto brusco. Você precisa crescer, boneca. Um dia qualquer, no meio de um pensamento, de uma palavra, você descobrirá de repente que essa coisa extraordinária, cresci, que não vai impedir que o acaso ou Deus, dê a isso o nome que você quiser, de vez em quando, a governe como uma casca de noz no meio do mar. Mas reagirá de modo diferente, está compreendendo? Enfurnou as mãos à cabeleira, enriçada e os passos lentos, foi se dirigindo ao quarto. Arrastava os pés descalços como uma velha. Vou dormir. Tomei não sei quantas pílulas de sono, só veio agora. Ah, e por falar em mar. Não, boneca, não seja complicada. Use minha banheira mesmo. Depois, se quiser descansar um pouco, interrompeu a frase e teve um riso seco. Não tenho medo. Não tenha medo de mim. Ainda me resta uma certa dignidade. Virgínia ouviu a cama estalar sob o peso de Letícia, desabando sobre ela. Depois não ouviu mais nada. Entrelaçou as mãos no regaço. Ficou a olhar a pequena caixa tostada, quase escondida nas cinzas.